Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar essa rodada de quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Separei para vocês nessa rodada aqui 7 jogos, tá galera? E no finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto e também bilhete de alavancagem. É uma rodada aí que, na minha opinião, tá boa, não tá ruim, mas também não tá ótima, né? Tá uma rodadazinha assim boa, nota 6,5, 7. Os 7 jogos que eu separei aqui, na minha opinião, são os melhores, né, pra gente analisar nessa rodada. E vamos tentar aí ter pelo menos 75% de acerto aí nos palpites e, obviamente, 100% nos bilhetes, que é importante, tá, galera? Eu já vou pedindo ajuda de vocês pra meter o dedão no like aí pra fortalecer aqui o trabalho, tá? Lembrando que o like é de graça e é uma forma de gratidão aí pelo conteúdo que eu ofereço diariamente pra vocês, tá? Vamos tentar pegar aí 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês aí para bater essa meta. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para você estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, tá? E não esqueça também de deixar seu comentário, tá? Principalmente sugestões de vídeos aí aqui pro canal BetGreen. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa quinta-feira. A gente vai ter Copa da Itália, Campeonato Holandês Segunda Divisão, Campeonato Inglês Premier League, Copa de Portugal, né? Copa da Liga de Portugal, Brasileirão Série A e Campeonato da Bolívia. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é um jogo que já começa à tarde, né? 2 horas da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter o Bolonha jogando em casa contra o Parma. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo válido pela Copa da Itália, oitava de final. E a gente vai ver, né? O Bolonha nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Parma, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Bolonha venceu 3 vezes, Parma venceu 1 e teve 1 empate, tá? O último confronto aí mais recente foi mês passado, né? Exatamente um mês atrás, e o Bolonha venceu fora de casa por 3-1, né? Então tudo indica que o Bolonha tem favoritismo para vencer esse confronto, né? Pagando uma odd de 1,53, uma odd muito boa, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Bolonha para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Bolonha. Agora, nosso próximo jogo aqui, a gente vai ter Países Baixos, né? Nosso querido holandês da segunda divisão. A gente vai ter o Vitesse jogando em casa contra o Graafschap. A gente vai ter esse jogo 4 horas da tarde, válido pela 4ª rodada, né? No caso, era para acontecer na 4ª rodada, mas foi adiado. E com isso, a gente vai ter esse jogo aí nessa quinta-feira, né? O Graafschap, que é o visitante, está aqui em 5º lugar com 28 pontos. É uma equipe que vem de uma sequência boa, né? 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E do outro lado a gente tem o Vitesse, que é o último colocado, né? Lembrando que o Vitesse começou com menos 12 pontos, né? Então era para estar com 22, era para estar mais aqui para cima. Mas está em último lugar aí com 10 pontos, né? São 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. É uma equipe que oscila bastante, né? Querendo ou não, a equipe acaba ficando um pouco desmotivada aí por conta de perder esses 12 pontos, né? Começar o campeonato com menos 12 pontos é complicado. No confronto direto, galera, a gente vai ver que o Vitesse venceu 3 vezes, o Graafschap venceu 1 e teve 1 empate, né? Então, assim, ficar ligado aí, porque não é questão aí do Vitesse estar em último lugar que ele se torna uma zebra aqui nesse confronto, tá? Pelo contrário. A gente vai ver que tá pagando 2,82 pro Vitesse vencer e 2,22 pro Graafschap vencer. Aqui a primeira opção a gente vai pegar o ambos marcam, tá, galera? Acredito que é jogo ótimo para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Vitesse. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o Manchester United contra o West Ham. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde, válido pela 14ª rodada do Campeonato Inglês Premier League. E a gente vai ver, né? O Manchester está aqui em 7º lugar com 21 pontos, vem de uma vitória importante fora de casa contra o Crystal Palace. E se vencer esse jogo, ele entra aqui no grupo aqui dos 4 melhores, né? Dependendo do saldo de gol, né? Tem que tirar um saldo de gol aqui do Aston Villa, tem esse detalhe, né? Mas pelo menos vai igualar a pontuação do Aston Villa, né? Já do outro lado a gente tem o West Ham, que está aqui beirando a zona do rebaixamento com 11 pontos, né? Só não está na zona do rebaixamento por conta do Gol Pro, porque o saldo de gol é a mesma coisa aqui do Leeds, né? Menos 12 para cada um, porém o West Ham marcou mais gols, né? Fez 15 gols, enquanto o Leeds fez 13, por isso que ele está à frente, mas
já tá aí ligando um alerta aí, porque pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Manchester venceu 2 vezes, o West Ham venceu 3, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. E aqui a gente vai com a primeira opção, galera, com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que no primeiro tempo a gente vai assistir um golzinho pelo menos. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Jogo ótimo aí para 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Manchester United. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa da Itália. Oitavas de final a gente vai ter Lazio contra Milan, 5 horas da tarde. O jogo promete aí ser bem equilibrado, né? Teve um confronto recente aí entre Milan e Lazio pelo campeonato italiano e o Milan venceu por 1-0, né? Na última rodada do italiano. E no confronto direto ao todo aqui a gente vai ver que o Milan venceu 3 vezes, Lazio venceu uma e teve um empate, né? Então tudo indica que vai ser um jogo aí bem equilibrado. A gente vai ver que está pagando 2,30 para o Milan vencer e 3,30 para Lazio vencer, tá, galera? Acredito que é jogo bom para mercado de gols, né? O mercado de gols aqui acaba sendo interessante. É jogo, na minha opinião, para bater 2 gols ou mais. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Milan. Agora, nosso próximo jogo, a gente vai ter Copa da Liga, né? Copa de Portugal, a gente vai ter o Porto jogando em casa contra o Vitória de Guimarães. Esse jogo que acontece 5h15 da tarde, válido pelas quartas de final. A gente vai ver aqui o Porto nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos do Vitória Guimarães, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto, o Porto venceu 3 vezes, Vitória Guimarães venceu uma e teve um empate, né? O confronto mais recente aí foi em agosto, né? Em agosto aí de 2025, que já foi válido pela última temporada do Campeonato Português, né? E o Porto venceu por 3-0, né? Então, é um jogo favorável aí pro Porto, na minha opinião, né? Pagando uma odd de 1,36 a 1,40 e uma odd de 9,75 pro Vitória Guimarães vencer. Aqui a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Porto para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Porto. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? Vamos ter um jogo aqui do Brasileirão, esse jogo aqui válido pela penúltima rodada, né? Rodada 37. E a gente vai ter o Cruzeiro jogando em casa contra o Botafogo, 7h30 da noite esse jogo, né? Cruzeiro só vai cumprir tabela, infelizmente não tem mais chance aí de conquistar o título, né? E com isso aí só vai cumprir a tabelinha aí mesmo, porque não tem como passar mais o Flamengo, por exemplo, porque só poderia chegar aí a 21 vitórias e ficaria atrás, né? Lembrando que o primeiro critério é o número de vitória, né? O Flamengo já tem 22, então o Cruzeiro ele pode chegar a 75 pontos, porém ele não passa o Flamengo por conta do número de vitórias, né? Então, infelizmente aí o campeonato já terminou para o Cruzeiro, que já está classificado aí para Libertadores fase de grupo. O Botafogo, por sua vez, tem a obrigação de vencer esse jogo aí para entrar no grupo aqui do G5, né? Já que o Fluminense venceu seu jogo aí contra o Grêmio fora de casa e foi a 61 pontos. O Botafogo vencendo esse jogo vai a 62, né? Então volta aqui pro G5. Então, jogo muito importante, mais pro Botafogo do que pro próprio Cruzeiro. Os últimos 5 jogos desse confronto direto, o Cruzeiro venceu 3 vezes e teve 2 empates, né? Ou seja, o Cruzeiro não tem dado chance aí pro Botafogo nesses jogos mais recentes, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, talvez um 2-2. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato da Bolívia, a gente vai ter aqui o Bolívar jogando em casa contra o Nacional Potosí, 9 horas da noite esse jogo válido pela rodada 27, e a gente vai ver o Bolívar em terceiro lugar aí com 56 pontos, se vencer pode chegar a 59, né? Então pega a segunda colocação, lembrando que os 2 primeiros garantem vaga para a fase de grupo da Libertadores, né? Enquanto o terceiro vai para aquela repescagem. Já que o Nacional Potosí está em 8º lugar com 34 pontos, ainda tem chance, né, de entrar aqui no grupo dos 6 melhores e conseguir vaga na Sul-Americana, mas é um pouquinho mais complicado porque não depende só dele, né? Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada. O Bolívar venceu 2 vezes, Nacional Potosí venceu 2 e teve um empate. Esse jogo aqui tá ótimo para gols, tá, galera? Acredito que vai bater 3 gols ou mais. E também vale a pena a gente arriscar aqui um Bolívar para marcar 2 gols na partida ou mais, né? Então, primeira opção aqui, mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção, casa, mais de 1 gol e meio. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bolívar.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Vamos buscar aí pelo menos aí uns 75% de acerto nos nossos palpites e tentar acertar aí o bilhete da rodada e também o bilhete de alavancagem, tá? E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo, e o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quinta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, campeonato inglês, jogo entre Manchester e West Ham, a gente colocou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Copa da Liga de Portugal, Porto contra o Vitória Guimarães, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Cruzeiro contra o Botafogo, a gente colocou mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 2 e 3, a gente simulou com R$ 100 para ter um retorno potencial de R$ 203,70. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, ele ficou desse jeito, ó. A gente pegou aqui 3 jogos, o primeiro jogo aqui, campeonato, no caso Copa, né, da Itália, jogo entre Lazio e Milan, a gente colocou aqui a Lazio para receber 2 cartões na partida ou mais. Lembrando, galera, que se a Lazio tomar um vermelho, já vale como 2 cartões, aí já bate aqui a nossa entrada, tá? Aí o segundo jogo, o Campeonato Brasileiro, Cruzeiro contra o Botafogo, a gente colocou aqui o Botafogo para ter um escanteio pelo menos no primeiro tempo, tá? Na minha opinião, bem provável de acontecer. E o terceiro jogo, Campeonato da Bolívia, jogo entre Bolívar e Nacional Potosí, a gente colocou aqui mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso, tem que bater 3 escanteios ou mais aí no primeiro tempo. No final, a gente teve uma odd de 1,64, a gente simulou com R$ 100 para ter um retorno potencial de R$ 164,06. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do BetGreen, tá? Se inscreva no canal, comenta que é muito importante também. E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer demais a todos vocês, tá show? Lembrando também que eu postei vídeo recente aí sobre mercado de gols, tá, galera? O top 10 times melhores para apostar no mercado de gols aí no mais de 2,5 gols, tá aí logo no início, né? Depois dá uma conferida aí que é importante. Eu acredito que no finalzinho aqui do vídeo também vai aparecer no encarte, né? Então você dá uma conferida aí que o vídeo ficou muito bom e acredito que vai ajudar bastante vocês aí que trabalham aí no mercado esportivo, tá show? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!